Bem-vindos a mais um Conversas de Ribatejo. Hoje mais uma edição que está a chegar às vossas telefonias, a partir daqui dos estúdios da Rádio Pernas em Santarém. O painel habitual, Carlos Rodrigues, José Marcelino, Rui Barreiro, estão hoje à conversa para dois assuntos que são de forte incidência na nossa região. Os fogos florestais e a nova PAC que está a chegar entre o final deste ano e também o princípio do ano que vem. Novas regras, portanto, que irão estar também à consideração e também para as vidas de cada um dos nossos das nossas gentes que funcionam com estas normas e com estas regras, e também, já aqui falado há algum tempo, há 2 programas, e voltaremos a falar sobre a saúde no Ribatejo. Depois de alguma polémica inicial, voltamos agora com outro tipo de reflexão sobre, e análise também, sobre aquilo que se pode vir a passar, e aquilo que está a passar sobre a saúde no Ribatejo. Considerações várias que estão a cargo deste painel, e a começar também por várias considerações que Carlos Rodrigues nos vai dizer, a começar o arranque deste Conversas de Ribatejo de hoje. Em primeiro lugar, cumprimentar os ouvintes da Rádio Pernas e, em particular, aqui também os meus companheiros. E, conforme já disse o Dr. Nelson, os temas que podemos vir aqui desenvolver hoje é os incêndios, essa praga enorme, infelizmente, nos alcança a todos, e diretamente ligada com o problema da reforma da PAC e também a saúde no Ribatejo. Mas antes de lá entrar, eu gostaria de chamar a atenção, aliás, no programa anterior anunciei aqui e disse que havia uma coligação por baixo da mesa com o Partido Socialista e o PSD, e naturalmente essa coligação tem-se vindo a alargar. E para ser concreto e objetivo, vamos ver quem é que está do Partido Socialista, ou das listas do Partido Socialista, a trabalhar em colaboração com os órgãos eleitos do PSD. Em primeiro lugar, temos o Presidente da Assembleia das Águas de Santarém, era um Presidente da Junta de Freguesia da Póvoa da Isenta, eleito nas listas do PS. Ex-presidente. É ex-presidente, mas... Porque agora o presidente é uma senhora. Como? Agora o presidente é uma senhora e é da CDU. Não, o que eu estou a falar corretamente é o ex-presidente da Junta de Freguesia de Pernas, é o atual... É o atual presidente da Assembleia Geral das Águas de Santarém, que, como todos sabem, é o órgão mais importante desta empresa. Em segundo lugar, foi nomeado, no lugar do meu companheiro Arraes, um elemento ilustre do Partido Socialista, que começou com a coligação do PS com o PSD em 2 juntas de freguesia. Eu há dias estive a fazer uma análise da situação, e eu acho que o Dr. Capucho foi expulso do PSD por muito menos, quer dizer, porque quando o PSD de Santarém faz uma coligação deste tipo, com militantes e com uma junta de freguesia que era do PSD com o PS, é uma situação dramática em termos políticos, e eu acho que o Dr. António Capucho foi expulso do partido por muito menos, na minha perspectiva. Por último, o Viver Santarém, que tinha feito uma coligação no sentido de fazer eleger o atual Presidente da Assembleia Municipal, o voto caiu-lhe em cima para potenciar essa situação, prejudicando naturalmente o Ludgero. Esse acordo foi pago depois, dando um lugar na junta de freguesia da cidade, e agora esse senhor, não sei porquê, também a junta não explicou, não deu conhecimento, saiu, e agora está lá um ilustre e destacado membro do PS na junta da freguesia. Conseguindo. Ora, temos aqui, para analisar 3 ou 4 situações que podemos, num outro programa, mas é bom que se fique com esta ideia e com este conhecimento. A coligação PS-PSD existe, não em cima da mesa, mas, no meu entender, e se me permite o termo, é uma coligação debaixo da mesa. Segundo ponto, depois, os socialistas vão dizer, parece o Partido Socialista a dizer, não tratam da cidade, não limpam as calçadas, não tratam do centro histórico. Então deixaram passar o orçamento, não o deixavam passar. Porque, segundo o movimento, e bem, de cidadãos que limpa a fonte das Figueiras e agora limpou a fonte da Junqueira,
este que é de felicitar essa atuação, né? Porque o que eles fizeram, e bem, foi passar um atestado de minoridade à Câmara, porque a Câmara Municipal de Santarém deixou de assumir as suas funções básicas. Então, quer dizer, há gasóleo para aquecer as piscinas e não há dinheiro para limpar a cidade, nem há dinheiro para limpar os monumentos nacionais. Qual é a função principal? Qual é a função do município? Qual é as condições básicas do município? E então o Partido Socialista, a dizer, vai-se queixar, mas deixa passar. Deixa passar. Aliás, estou convicto que não há nenhum vereador que não tenha dúvidas que a Viver Santarém não tem viabilidade e vai fechar para o ano. É só uma questão de tempo. Deixava aqui esta Está pequena... a realçar que há um desajuste entre aquilo que o PS diz e aquilo que o PS faz? Exatamente. Não, só pode. Todo o PS ou uma parte do PS? Repara uma coisa, desculpa lá uma coisa. Como eu disse um dia desses aqui, o Dr. Ricardo devia ter feito e devia colocar o problema de fazer os pelouros, de dar os pelouros, não devia ter feito aos vereadores. Devia ter devia ter colocado o problema dentro do Partido Social Democrata. E o Partido Social Democrático, se o entendesse, fazia um acordo, ou chamava às negociações os outros partidos. Assim é que era fazer um acordo em cima da mesa. Como está as coisas a acontecer e a desenvolver-se, é um acordo debaixo da mesa, o que é lamentável na minha perspectiva. O outro ponto que queria aqui também chamar... Mas sobre este assunto, era isso. Temos também uma opinião sobre ia dizer, Marcelino, agora. sobre estes dois assuntos, Marcelino, o que é que poderá ter a sua perspectiva de diferente? Ou não? Ou não. Eu não sei se há acordos por baixo da mesa ou se há mesmo em cima da mesa. O que é facto é que, efetivamente, estes lugares que o engenheiro Carlos Rodrigues fala são, de facto, de elementos do PS e do PSD. Mas isso eu penso que não é o mais importante. O que era importante era que as pessoas melhores, aquelas que tivessem mais capacidade para resolver os problemas, que são muitos na cidade, pudessem acontecer, e aí, naturalmente, que as pessoas, e já aqui dissemos isto, e eu repito, não tem nenhum problema em dizer isso, da situação em que se encontra o município de Santarém, dificilmente haverá uma solução se as forças políticas que no Conselho, portanto, sempre têm feito parte dos órgãos, não se entenderem e que haja também da parte de quem governa, neste caso, neste momento o PSD, alguma humildade democrática que, pelos vistos, não houve para poder tentar resolver esta situação. Efetivamente, eu não tenho nada contra as pessoas individualmente, nem contra o indivíduo que foi para Viver Santarém. Certo. Tenho em conta a política do meu partido. A forma, claro. Agora, eu penso que não é agora só. Efetivamente, esse processo da Assembleia Municipal, em que portanto, que o PSD conseguiu eleger o Presidente da Assembleia Municipal por uma razão, de facto, que teve a ver com... Isto é que distorce. Então a gente já lá vai. Com um conjunto de pequenos, portanto, no fundo, o partido, não é partido, o movimento independente, tinha muito pouca expressão. Aliás, tem um membro na Assembleia Municipal e um membro na Assembleia de Freguesia, e quem é convidado para a Assembleia de Freguesia para, penso que meio tempo, para estar lá, é de facto o elemento para estar no Executivo. No Executivo, efetivamente, é esse elemento. Paulo Chora. Sim, que era o Paulo Chora. Porque, pelos vistos agora, enfim, não sei qual é a razão, porque não foi explicada ainda nenhuma situação. O que é que motivou a sua substituição por um elemento do PS? Não sei se é algum acordo por baixo da mesa, como diz. Na Assembleia de Freguesia não foi explicitado essas razões? Não, parece que foi só feita a substituição, agora sai este e entra aquele, e ponto final parágrafo. O Calarão, o Paulo Chora. Não é o Paulo Chora, o senhor que lá está. Catalão. Perdão, ele vai-me desculpar. Carlos Catalão. Sim. É um militante destacado do Partido Socialista. Certo. É o melhor de todos. Estava lá. Se é por competência, é o melhor de todos. Ou não havia lá Pode não ser o melhor. O problema não sei se é melhor ou se é pior. Nem classifica as pessoas dessa forma. Mas o Carlos Catalão era o número 2 da lista do PS à Junta de Freguesia. Portanto, faz sentido se o número 1,
porventura não quer assumir as responsabilidades, que seja o número 2. Eu julgo que isso mas isso é legítimo. Agora, está-se antes disso, quer dizer, que o Marcelino estava a dizer, tinha sido anunciado ou informado à Assembleia da troca de um... Não, mas eu aqui, em primeiro lugar, quero dizer o seguinte. Eu acho que eu acho que o que tem em causa é a competência. A competência é que é o mais importante. Portanto, essa coisa de dizer que o partido A, B ou C, ou que as pessoas são do partido A, B ou C, é uma falsa questão. Porque aqui o Carlos Rodrigues está-se a esquecer, e convém ter memória, daquilo que se passou no mandato anterior ou nos outros mandatos. Vamos recuperar. O Moita Flores teve como vereador um ex-presidente de junta de freguesia eleito nas listas da CDU. Não está aqui em causa se... então houve um acordo secreto também com a CDU, não? Até porque houve uma série de juntas de freguesia, de presidentes de juntas de freguesia, que depois vieram a candidatar-se num movimento independente, quando nas anteriores autárquicas tinham sido eleitos da CDU. Espera, já agora deixa-me... Está a falar no período em que o PSD fez o arrendamento da sigla... Não, eu só estou a dizer é que... Diferente. Não, foi o PSD. Isso agora não vale a pena dizer que era o PSD de Moita Flores e que agora é o PSD de Ricardo Gonçalves. Não vamos deixar isso. Vamos dizer que foi o PSD. E mais, agora... Não, mas eu não estou a dizer que eles são diferentes. O que eu estou a dizer é que sempre houve nos últimos tempos, pessoas que tiveram com cargos executivos e ainda agora, na Viver Santarém, falámos nisso no último programa, o Marcelino Talhão, e eu fui verificar isso, foi eleito da Junta de Freguesia de Pernas nas listas da CDU. Portanto, nós temos nos 3 operacionais, temos a Cristina Santos, que é uma militante do PSD reconhecida. Temos o Luís Meira Esteves e temos o Marcelino Talhão. Portanto, aqui até há 3 forças políticas ali na operacionalidade. Eu julgo que o que está em causa, mais do que as forças políticas que estão, e em democracia vale a pena pôr em causa se a competência... Deixa-me só terminar uma coisa. O senhor tem toda a razão, mas quando o senhor estava na Câmara, e o Marcelino também, certo. E recordando... Sim, as coisas eram feitas às claras, é isso que quer dizer. Foi acordado entre os partidos, certo. A gestão de determinadas empresas eram isso cada um tem a sua maneira de fazer política, provavelmente. Eu estou a falar, dessa maneira, eu subscrevo. Pronto, olha, por exemplo, o Instituto Bernardo Santarém, que foi uma figura, enfim, ad hoc, criada também no tempo de Moita Flores, era dirigido por um ilustre eleito da CDU, Vicente Batalha, que hoje em dia desenvolve profissionalmente a sua atividade numa Câmara do Partido Socialista, liderada do Partido Socialista. E, portanto, julgo que as pessoas devem ser avaliadas não pela sua tendência político-partidária, mas sim pela sua competência e pela sua capacidade de trabalho. Mas, neste aspecto, deixa só dizer que os nossos ouvintes devem estar com essa preocupação. Se não é estranho essa troca, o Executivo é minoritário na Junta de Freguesia da cidade. Faz a troca uma troca por troca, sabendo que, no mínimo, o PS se absterá. Mas é estranho porquê? É tão estranho. Porque é minoritário, tem que ter sempre exato. Não sendo mais Santarém, tinha que ser outro. Exatamente, claro. E neste caso foi o PS. A mim parece-me bem que o executivo da maior junta de freguesia, que tem dimensão superior a algumas câmaras, que procure criar condições de governabilidade. Isso é entendimento político. Não me parece mal. Aliás, eu sempre defendi aqui neste programa que aquilo que o executivo municipal devia fazer, às claras, era criar condições de governabilidade. Provavelmente, se isso tivesse sido feito, o problema da Viver Santarém não se tinha posto da maneira que se pôs e já teríamos resolvido muitos problemas que estão em cima da mesa. Mas já que estamos a falar da Câmara, eu quero, porque o tempo corre e depois nós vamos ter, quero chamar a atenção para a resolução de um problema, que foi a resolução da questão do Café Central, que julgo que foi um problema que se arrastou ao longo de vários mandatos, por várias razões, e custou pelo menos 700 mil euros, segundo diz a Comunicação Social, 700 mil euros ao erário público. E portanto, felizmente, houve a capacidade de pôr fim, digamos, com um problema que se arrastava com custos significativos. E, portanto, vale a pena também falar nas coisas que aparentemente são boas decisões. Rui Barreiros, o problema é este. Eu já disse aqui, subscrevo, aliás, é como aos 3, de que o acordo necessário e importante com os partidos para governar a Câmara. Mas eu concordo consigo também. Eu acho que deve haver um acordo. Queria aqui chamar também a atenção da proposta que o Bloco de Esquerda fez. Proposta do Orçamento Participativo. Foi chumbado, não é? Foi chumbado. E então... Foi chumbado pelo PSD. Exatamente. O período... É verdade. Eu não sei qual é o porquê que chumbaram, mas o que estava em causa neste momento, há determinados assuntos de grande importância para a cidade. Também sabemos
que não há dinheiro para fazer grandes investimentos, ouvir as pessoas é sempre importante. Não fazia mal ouvir as pessoas. Portanto, se o Carlos Rodrigues estivesse na Assembleia Municipal, votava a favor. Eu, se estivesse na Assembleia Municipal, não punha objetivo nenhum em que a proposta bem fundamentada. E qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Queriam atingir com esse o consultar as pessoas, eu votava a favor. Muito bem. Mas vou-lhe dizer, aliás, o Rui Barreiro sabe que eu fui Eu sei, claro que sei. destacado, se me permite o Exatamente, termo. Foi o meu amigo que disse uma vez. Exatamente. E é verdade. Isso é verdade. No trabalho que fez. Aliás, ainda tenho lá o relatório que o senhor fez o favor de me entregar. Tem que dar à Idália e ao Madeira Lopes e provavelmente também ao Ricardo Gonçalves. Esse relatório deve estar atualizado. Está super atualizado, É infelizmente. É uma questão de atualizar alguns. Estão a falar de quê? Estão a falar de quê? Do orçamento participativo. Sim, mas esse relatório, para os nossos ouvintes saberem... Foi o orçamento participativo que o Rui Barreiros fez o levantamento das necessidades. Eu, por acaso, tenho lá que o Rui Barreiros fez o favor de me entregar, porque eu participei em várias sessões, e se eu o analisar atualmente, deve estar muito atualizado ainda, e o Rui Barreiros já anda na Câmara daqui há 350 anos. Mas tem que se alterar agora para o novo acordo mas ortográfico. eu acho que a ideia do Bloco de Esquerda era interessante, tanto mais que há dois problemas de grande dimensão que merecem ser, em que as populações têm que ser ouvidas. Nomeadamente, um assunto que mexe com muita gente, mexe com muita sensibilidade, tem a ver com o crematório. Quer dizer, as viagens do Dr. Muito Flores à Suíça e a vários lados, e ao estrangeiro, deram que neste momento há a intenção de colocar o crematório no atual cemitério de Santarém, que está, como sabe, está a arrebentar para as costuras. E agora querem fazer daquilo uma alta Europa de rentabilizar aquele terreno. Quer dizer, vão levantar as ossadas, vão queimá-las para pôr lá outras pessoas que apareçam mais utentes. Conseguindo, essa situação do fogo crematório e as intervenções que querem fazer no cemitério merecia, por isso é que eu estava a falar no orçamento, no meu entender, uma auscultação à sociedade, às pessoas de Santarém. É aqui o meu comentário e o meu alerta e a minha sugestão à Câmara Municipal de fazer uma só ou duas públicas no sentido de isto seja analisado. Já agora deixe-me só acrescentar um pormenor aí, no fundo, ao cemitério e àquilo que tem a ver com a última paragem, ou a última passagem para lá. Eu tenho algumas vezes ido, quando felizmente para mim, infelizmente para os amigos que vão morrendo, às Portas de Sol, e de facto aqueles espaços não têm qualquer dignidade neste momento para albergar as pessoas que ali prestam a última homenagem aos seus amigos e aos seus familiares. Nós passamos um conjunto largo de anos a inventar soluções, quer para o cemitério, quer para o forno crematório, quer para, portanto, um espaço para a última morada, antes da última morada das pessoas, e de facto, em alguns casos agora, é verdade que a cidade está empestada de pombos, mas os pombos também fazem o seu serviço lá naquele espaço e algumas vezes não está limpo. E muitas vezes não está limpo. Nós, se perguntarmos até aos homens que têm aí as agências funerárias, eles dir-nos-ão exatamente isto que eu estou a dizer. De facto, aquele espaço não tem qualquer tipo de dignidade e as pessoas, penso que cada funeral ou cada defunto que lá está, paga 50 euros para estar ali naquele último dia, enfim, em que as pessoas podem velar os seus familiares. E, portanto, merecia naturalmente, da parte do município, um outro tratamento, uma outra forma, e, portanto, esse também é uma promessa de largos anos na cidade. Para resumir esse ponto, o crematório, para os nossos ouvintes também saberem, seria situado onde? No próprio cemitério. No próprio cemitério. No atual cemitério. É um sítio que tem grandes acessibilidades e realmente é um assunto que não merece ser tratado convenientemente, e eu acho que a Câmara devia levar a efeito uma só ou duas públicas sobre a matéria para ouvir a sensibilidade das pessoas, porque isso mexe com muita gente, como devem calcular. Mas já agora, desculpe, permita-me só dizer também qualquer coisa sobre o orçamento participativo. Eu não tenho, naturalmente, nada contra o orçamento participativo, muito antes, pelo contrário, até porque foi também, e foi o pai da ideia, era efetivamente o Rui, na altura, quando ele foi Presidente da Câmara, e eu era vereador da Câmara, e, portanto, também participei em algumas sessões, mas eu não conheço em pormenor a proposta do Bloco de Esquerda. Mas neste momento
fazer um orçamento participativo. Propor as pessoas a discutir no Conselho aquilo que são as reais necessidades de cada uma ou de cada lugar, e depois a frustração de nenhuma daquelas medidas vir a concretizar-se também não será provavelmente a melhor solução. Mas, porque depois, vamos lá ver, nós também temos que ter esta noção, porque depois as pessoas têm ideias, têm intenções e têm necessidades em cada um dos seus locais e das suas localidades, das suas aldeias, das suas freguesias, para obras que são importantes fazer, mas que a Câmara não tem a mínima hipótese de fazer. Não é só para fazer obras. Não é para só discutir a situação financeira da Câmara. Sim, não, discutir as opções. Sim, mas as opções neste momento da Câmara são apenas pagar dívidas. É isso que a gente tem que estudar, como é que há de dar a volta. Agora, pôr o Conselho a discutir um orçamento participativo daquilo que era a gênese da ideia do Rui, que era pôr as pessoas a discutir um pouco daquilo que era importante para o Conselho e em cada lugar, em cada aldeia, em cada terra, em cada rua, em que as pessoas... Agora, neste momento... Podia ser uma frustração para as pessoas que depois não tinham nenhuma. A doutora Idália tem chamado a atenção, e bem, de que na Escola Prática de Cavalaria não devia haver intervenção nenhuma sem saber concretamente o que é que se quer para aquele espaço. Foi uma das batalhas que a senhora travou durante a campanha eleitoral. Agora, não se deixou de fazer lá 2 milhões de obras que não se sabe onde é que estão. Não é? Agora, neste momento, é o seguinte. Neste momento, já agora, se me permitem, 2 assuntos são importantes, é o desporto em Santarém e o futuro do cemitério. Só estes 2 temas, o desporto em Santarém, com a necessidade imperiosa das instalações desportivas, não se pode dizer assim, vou arranjar o campo da Ribeira, que fica numa zona cheia, que é proibido. Os técnicos da Câmara, toda a gente sabe, não se pode construir em zona de cheia, é proibido, é de lei. E vão lá fazer aquilo na Ribeira, diz a senhora vereadora, vai fazer também uma coisinha na Escola Agrícola, vai fazer não sei o quê na Escola Prática de Cavalaria, e isto era a maneira de discutir, porque já agora, se me permite, eu, ano passado, por razões particulares, falei com o Sr. Presidente dos caixeiros e ele me informou de que se lhe derem um terreno, se a Câmara der um terreno, ele constrói as instalações. Assim, está muita maneira de resolver o problema. Não há nem projeto esportivo, nem projeto para a cidade, nem projeto para o crematório. Não há uma ideia concreta sobre as necessidades para a cidade. Sim, eu não ponho isso em causa, mas pôr as pessoas a discutir claramente as várias situações em orçamento participativo, em que as pessoas participassem, digamos que naquilo que era importante, porque não podemos fazer um orçamento participativo para a cidade, é para o Conselho. O Conselho de Santarém é todo ele uma parte, o que o Bloco de Esquerda, ao fim e ao cabo, queria ouvir a população. Eu não estou contra isso, não estou a dizer que não estou contra isso, estou a dizer é que a frustração que depois não há nenhum problema. A frustração tinha que ser bem preparado. Estou-lhe a dar 2 temas, no meu entender, extremamente importantes. As necessidades prementes das instituições desportivas e esta informação que eu tenho, foi aliás o Sr. Presidente da Câmara que informou na última Assembleia Municipal, foi lá que eu ouvi esta situação, de querer construir e levar a efeito o investimento do crematório no atual cemitério. Porque assim, só estes 2 pontos são extremamente importantes e tão necessários que dá perfeitamente para se ouvir as populações. Chamem-lhe participativo, chamem-lhe o que quiser. Sim, é uma informação e um debate. Ou podia ser uma Assembleia Municipal sobre o assunto. Temática. Com essas indicações. Não é uma Assembleia Municipal, não. A Assembleia Municipal só permite que a gente fale às 5 da manhã. A Câmara leva a efeito conjuntamente com a Assembleia Municipal, audição das pessoas sobre o assunto. Um debate público, num espaço onde as pessoas vão e podem falar sobre estes 2 temas. Mas isso já aconteceu na cidade. Eu lembro-me que há uns anos em que houve, pode fazer outra vez, Campino, algumas não Assembleias Municipais, mas patrocinado pela Assembleia Municipal, em que cada cidadão se podia inscrever durante o período normal. Fez um tema. O Zé Nisi bem fez um tema importante, utilização do Campo Emílio Infante da Câmara. Sim. Não valeu a pena, porque está lá há 20 anos e ninguém o rentabiliza. Pois, também é verdade.
Não, mas pôs as pessoas a discutir e não há problema nenhum. Porque, por exemplo, o senhor deu aí 2 exemplos e eu posso lhe acrescentar um outro. É o estado lastimoso em que está a cidade, a parte histórica da cidade. E, portanto, há gente com ideias importantes e com então vontade de fazer alguma coisa no centro histórico da cidade. Já temos 3 temas. Ela está a definhar e não fazendo nada, um destes dias nós começamos a ver os edifícios a cair e a nem se poder passar pelas ruas. Portanto, esse também era um tema que era importante. Agora, pode ser com orçamento participativo, mas o chamar do orçamento participativo é que eu penso que é capaz de frustrar depois as pessoas pela não realização de nenhuma das atividades. O tema não é o mais correto, no seu entender. Agora, falar com as pessoas é sempre fundamental. É importantíssimo, Exatamente. mas isso aí não tenho dúvida nenhuma. E é isso que nós vamos aqui fazendo todas as semanas, tentando levantar estas ideias e estes contrapontos para que os nossos ouvintes também possam ir fazendo as suas próprias ideias e também contribuindo e colaborando depois nas conversas com uns e com outros, com os amigos e com os amigos e nos cafés, enfim, nos locais de trabalho, para poderem vir a ter essa tomada de posição. Mas penso que destes pontos estão já algo dissecados e também já levantados. Avançaríamos também para um outro dos pontos que Carlos Rodrigues quer colocar em cima da mesa, que tem a ver com os fogos florestais e com a PAC que aí vem, não é? Estamos em julho de 2014, vai iniciar-se a fase do Charlie de combate aos incêndios florestais, que decorre entre julho e setembro. Vão estar operacionais 2.200 equipas, eu vou referir os números só para verem a dimensão e o valor desta ação. Vão estar operacionais 2.220 equipas das diferentes forças, com 10.000 elementos que totalizam estas equipas. São 2.027 veículos de todo o terreno, 49 meios aéreos, além de 236 postos de vigia da responsabilidade da Guarda Nacional Republicana. Tudo isto, segundo o cálculo previsto, vai custar ao Estado e a todos nós 85 milhões de euros. Investimento necessário, mas, no meu entender, sem retorno. E, aliás, já agora para dizer aqui aos meus companheiros, que estão sempre a dizer, a criticar o Governo, enquanto passado o investimento foi de 70 milhões, este ano é de 85 milhões, aumentaram 15 milhões para a proteção, e segundo os elementos das cooperações de bombeiros, nunca houve um programa de apoio aos fogos florestais como está montado este ano. É bom que fique realçar esta situação. Entretanto, reforçaram-se os equipamentos de rádio, os sistemas integrados das redes, aumentou-se a comparticipação para o combustível e deu-se um grande apoio aos carros de combate que ficaram inutilizados. Mas mesmo assim, com os tais 70 milhões de investimento do ano passado, arderam 145 mil hectares de área florestal. E se a gente fizer uma média do custo, do valor desses 145 mil hectares, é uma importância, um valor perdido, além de terem falecido e morrido 8 bombeiros, isso não vale a pena, infelizmente. Claro. Não há valores materiais para situações dessa natureza. E concretamente aproveitava para falar na reforma da PAC, ou seja, na política agrícola comum, que ficou um pouco melhor e vai no bom sentido. São 53 mil milhões de euros por ano e veremos se as propostas capazes de reequilibrar e promover a equidade, de aproximar o mundo rural dos países mais atrasados, como Portugal, com os mais evoluídos. Nos seus pressupostos, a reforma dá mais justiça à realidade agrícola do nosso país, mas o simples facto de o ser razoável, conservadora, não serve para relançar um setor importante da economia nacional, em si mesmo uma oportunidade perdida. Não foram capazes de utilizar os fundos para o desenvolvimento rural, mesmo quando as contrapartidas com a desertificação, com a massa destruída causada pelos incêndios, promover o desenvolvimento rural, intensificando a competitividade das zonas rurais, preservar o ambiente, o património rural, no intuito de assegurar o seu futuro e promover a manutenção e a criação de empregos, que só se consegue incentivando o emparcelamento, princípio que rege a promoção do desenvolvimento rural integrado através da reestruturação fundiária.
termino dizendo que Portugal só se comove quando os fogos entram pela porta adentro. Pois, hoje já agora eu não vou deixar de dizer que os números que disse e o aumento dos 75 milhões para 85 milhões de investimento que o Governo faz este ano para o combate aos fogos florestais não seja uma coisa, enfim, boa, não seja uma boa medida. Mas isso a mim, o que me dá... Mas eu vou dizer uma coisa, para mim não chega. Mas era isso que eu ia dizer. Nós somos um país, infelizmente, que essa é a minha intenção. Só reagimos. Nós não agimos, não somos ativos, não somos proativos e, portanto, reagimos às situações, reagimos às catástrofes e aos problemas. O ano passado foi, de facto, um ano mau, muito mau, além do número de hectares ardidos, foi dos piores porque 8 vidas perderam-se na sua, e em alguns casos, no início de uma juventude e um conjunto, portanto, de situações que aconteceram que não deveriam nem podiam ter acontecido. E, portanto, nós estamos a reagir a uma situação que foi do ano passado. Agora, o que nós deveríamos fazer olha, por exemplo, falou aí nas vigias, por exemplo, no Concelho de Cruz havia 3 postos de vigia, passaram a ser 2, o que quer dizer que aí as coisas pioraram e portanto, todos sabemos que aquele é um concelho com uma enorme mancha florestal e, portanto, não estamos certamente a fazer um bom trabalho. Não estamos a reagir. O meu alerta é o seguinte, independentemente... Não ponho isso em causa que se tenha aumentado o investimento, brutal, agora é muito pequeno. Independente do custo brutal, que até foi aumentado de 70 milhões para 85 milhões. Mas onde é que foi aumentado, Carlos? Explique lá aos nossos ouvintes, que é para a gente depois rebater isso. Onde é que foi aumentado? Exatamente, essa passagem dos supostamente 70 milhões para 85 milhões, o que é que isso significa? Sim. O que é que se aumentou? Aumentou-se, quer dizer, melhorou-se o montante de verba para os fogos florestais, não? Mas é isso que a gente tem que esmiuçar, como diz o... Eu estou aqui já agora, Rui Barreiro. Eu não sou defensor deste tipo de intervenção para evitar os fogos florestais. Isto não é derramar dinheiro sobre o problema, não resolve problema nenhum. Não sei isso que eu disse. É o seguinte, o que eu estou a dizer é, independentemente de os 70 milhões que o ano passado foi utilizado, mas mesmo assim arderam 145 milhões. A acrescentar aos 70 milhões, mas se a gente contabilizar o valor das percas... Sim, são muitos milhões. É uma coisa brutal. É inadmissível para um país pobre como o nosso estar a sofrer esse pauperamento. O outro ponto que coloquei, e com essa intenção, é que os fundos estruturais não foram diretamente direcionados para o emparcelamento, que é através do emparcelamento que se potencia e desenvolve o meio rural e se evita aos fogos. Não, isso faz crescer o PIB. Está provado que todos os países desenvolvidos, logo que tiveram o seu cadastro das propriedades concluído, aumentaram rapidamente o PIB, porque não só se consegue facilmente identificar quem é a árvore, quem é o terreno, quem é a casa, como também se podem retirar daí os rendimentos e potenciar os investimentos. E contabilizá-los. Exatamente. Temos a falar a mesma linguagem. Tal e qual. Temos a falar a mesma linguagem. Tal e qual. E não foram aproveitados os fundos estruturais, e o Rui Barreiros, que é uma matéria que trabalha diariamente, sabe isso melhor do que eu. E eu elogiei, e já disse aqui várias vezes, que a reforma da PAC é mais favorável e melhor para o nosso país. Mas não vai ao fundo, não chega para cobrir... E isso tem a ver com a falta de aposta do próprio governo e das instituições no sentido de não apoiarem o emparcelamento. Só através do emparcelamento e motivando o emparcelamento que se consegue acabar com a desertificação e que, como diz o Rui Barreiro bem, aumentar o desenvolvimento económico, que é fundamental no nosso país. É essa a minha chamar a atenção deste facto, independentemente de, eu disse, que aumentou mais de 10 ou 15 milhões, tive uma intenção política, se me permite. Não, mas há aqui dois aspectos que têm que ser. Um é quanto é que se gasta na prevenção. E a prevenção é durante todo o ano, não é agora. Claro. E quanto é que se gasta no combate? Porque aqui a grande questão que nós temos é que mais de 80% da floresta portuguesa está nas mãos dos privados, não é pública. E, portanto, depois contabilizarmos as áreas dos baldios mais as áreas públicas, enfim teremos os outros 10%, 15% a 20% que faltarão. Mas há aqui um aspecto essencial, porque o combate aos incêndios
é aquele que é mais dispendioso. E muitas vezes nós vemos aviões a tentarem apagar fogo sobre mato. E o mato não é propriamente a floresta. O senhor é especialista na matéria. Já foi até Obrigado. dessa área. Não sou próprio especialista, mas enfim. Os fogos não se apagam, evitam-se. Exatamente. Pois. Ora, aí está. Então, o que é que havia de Por ser isso feito? mesmo, por isso mesmo é que eu digo que mais do que o montante afeta, ainda por exemplo, ainda recentemente Eu só disse veio, com uma intenção. claro, mas ainda recentemente veio uma notícia na comunicação social dizendo que o Exército ia estar a fazer Disponível vigilância para- ativa, mas depois era um projeto em que o ICNF é que pagava ao Exército e, portanto, dizia Era um uma especialista na matéria que aquilo custava 300% mais caro do que se fossem os privados a fazerem. E, portanto, veja lá como é que isto na prática é o Estado a pagar ao próprio Estado, isto é, o Ministério do Ambiente e da Agricultura a pagar ao Ministério da Defesa. Quer dizer, não faz sentido. E os fundos Isto não faz militares sentido. estruturais não foram aplicados numa área importante para o nosso Não, país. E o Rui Barreiros, os fundos e o Rui Barreiros, sabe disponíveis. aquela política parva do Ministério da Agricultura, a fazer aquelas coisas das terras irem para o Banco de Terras. Banco de Terras, Terras. é uma coisa ridícula. Quando efetivamente se houvesse uma política de incentivo ou emparcelamento com apoios, isso redundava realmente num objetivo concreto e real e isto não vai funcionar. Não, mas a nova PAC... Mas atenção, eu não sou contra a reforma não sou contra a reforma A nova PAC tem Ela uma série de mal coisas... utilizada nesta área. Mas quer dizer, mal utilizado, o dinheiro disponível para a floresta não foi todo utilizado. Teve que haver até a alocação de meios, desviando alguns dos meios disponíveis para as florestas, para outras áreas de investimento. Mas atualmente, portanto, o novo PDR, aquele que está ainda em Bruxelas e que ainda não entrou em vigor em Portugal, apesar de já estarmos, este quadro comunitário é 2014-2020, já estamos a meio de 2014 ainda não começou o novo quadro a sério, mas as regras que são conhecidas, exatamente, mas as regras que são conhecidas não favorecem a aquisição de terras, antes pelo contrário. E, portanto, vão beneficiar uma vez mais quem já tem terra, e quem a tem abandonada muitas vezes, como nós sabemos aqui na Lesíria Ribatejana, basta andar por aí e verificamos que há hectares e hectares de terra que não é aproveitada, por razões várias, uma porque as pessoas não têm condições, outras porque vivem fora daqui, e depois não comercializam, não utilizam, e portanto estamos a desperdiçar recursos. E por outro lado, ao não criar condições para a aquisição de terras, aquilo que vai acontecer uma vez mais é abandono e impossibilidade de haver aumento da dimensão da propriedade. Vamos a falar a mesma linguagem. Não, mas e ainda mais também porque está o abandono, a possibilidade de os fogos, que era aquilo que estávamos a falar, obviamente, portanto, poderem lavrar por ali fora. Não é? E Carlos Rodrigues diz que é através do emparcelamento, colocando pessoas junto às terras e não de outra forma. É a isso. única maneira. Não, nós aumentámos a dimensão média da propriedade desde que entramos para a União Europeia, mas mesmo assim precisamos de fazer mais trabalho. E precisamos de dar condições para quem quer fazer investimentos na agricultura, ter possibilidades de o fazer. E sem terra, julgo que as regras atuais do PRODER permitiam a comparticipação de 10% do valor global do investimento na aquisição de terras, e agora aquilo que é proposto, que está em Bruxelas, julgo que tem um teto máximo, salvo erro, de 20 mil euros. Agora, imaginemos, se for 100 mil euros, que já é um projeto pequeno, mas se formos 100 mil euros com a anterior possibilidade, 10% seriam 10 mil euros. Agora temos 20 mil euros, mas se for um projeto de 500 mil euros, 10% eram 50 mil euros para a terra. E agora o teto é 20%. Portanto, se nós pensarmos o valor por hectare que temos aqui na região, percebemos facilmente que este valor não é significativo nem incentiva a compra de terras. Já agora, ainda dos fogos florestais e do nosso Conselho, nós temos no nosso Conselho 4 corporações de bombeiros. E que, se nós verificarmos... Duas na cidade, uma em Pernas e outra em Alcanedo. Uma já devia ter acabado. E, portanto, elas existem. Não vale a pena estarmos a escamotear essa ideia, elas existem. Existem estas 4 corporações de bombeiros. E se nós verificarmos ao longo do ano, a esmagadora maioria da atividade destas corporações de bombeiros, que é importante, que é naturalmente importante, ninguém está a pôr isso em causa, elas são quase exclusivamente atuação no âmbito da saúde. E, portanto, aquilo que poderia e deveria ser a prevenção também feita pelos bombeiros, ou pelo menos orientada pelos bombeiros, porque são eles depois que vão ter que apagar os fogos, podia e deveria provavelmente ser feito, mas para isso, naturalmente, que era importante que houvesse a contrapartida financeira para esse tipo de trabalho.
quer do Estado, quer de quem fosse, quer também dos próprios proprietários de cada um destes terrenos. Porque, por exemplo, este ano, se tivermos o azar de aparecer por aí um fogo, com a quantidade de mato, porque foi um inverno que choveu bastante, com a quantidade de mato que por aí há, dificilmente, nem aviões, nem comboios, nem bicicletas a pedais, ninguém apaga aquilo. Marcelino, eu vou-lhe dar um exemplo. O senhor sabe onde é que é a zona industrial de Santarém? Sei. Pronto. Todos. Sabe, e o Rui Barreiro também sabe, sabemos todos. Se o senhor for à zona industrial de Santarém, o terreno das traseiras da zona industrial, que vai desde o Centro de Formação Profissional até o matador municipal, é terreno municipal. A maior parte, não se pode mexer naquilo, estão lá sobreiros. Pronto. Se o senhor lá for ver, o mato trepa por cima dos pavilhões. Conseguinte, o terreno é municipal e ele está lá. Isto é para lhe dar um exemplo do que se passa. Se a Câmara de Santarém não limpa a fonte das Figueiras, não limpa a cidade, não limpa, isso, voltamos à mesma, demite-se das suas funções básicas e fundamentais. Mas já agora tive o cuidado de ir, para acabarmos aqui com este tema, fui ver o emparcelamento que existe em Portugal. Há 22 emparcelamentos, 5 deles da responsabilidade da Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural e cerca de 17 de iniciativa de particulares. Um deles, dos particulares, até em Cruz, é o projeto de emparcelamento das corelas do campo de Cruz. Eu, por acaso, não sei em que situação, se eles avançaram, se não avançaram. Eu sei que da Gulgã está parado. Já agora solicitava ao Marcelino, trouxesse aqui a informação, o Marcelino tem mais possibilidades de saber disso, o que é que se passa lá com as corelas de Cruz, se já avançaram com o projeto ou não, que parece que era um projeto muito interessante também. Ficará para uma próxima oportunidade, não é? Já agora deixem-me só colocar uma questão que também ouvi agora num órgão de comunicação social nacional que se dava conta disto, que durante o ano não tinha havido prevenções e que agora é que estavam outra vez a reforçar as capacidades de intervenção para tentar debelar os problemas dos fogos florestais. Se concordam, ou se acham que também tem sido esta perspectiva ou não. Outra crítica também é em relação às autarquias que durante o ano não fazem o trabalho de prevenção e que depois, mas em termos nacionais, e que depois chegando a esta altura é que fica um pouco aos ais, e que as zonas, as ZIF, as zonas de intervenção florestal, também tinham sido aniquiladas, não tinham sido compensadas. Isto tem alguma ponta de verdade? Não? Costuma-se dizer que em casa, quando não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. É o caso disso, não é? O problema dos fogos florestais, na minha opinião, prevenção. É um problema que se resolve se houver vontade política. Como outros, aliás. Vontade política significa, basicamente, que tem que haver uma mobilização nacional no âmbito da prevenção. Nós se tivermos um incêndio numa casa, aparecem os bombeiros e vão lá apagar o fogo. Se tivermos um incêndio numa floresta, seja ele público, privado, também é isso que deve acontecer. Agora, há responsabilidades, mas não podemos também pedir a reformados que têm sido expoliados nos últimos tempos dos seus rendimentos, que eventualmente tenham uma propriedade florestal de onde não advém grande rendimento, que depois tenham dinheiro ainda para limpar, para proteger, para fazer isso tudo. Quer dizer, torna-se complicado. Portanto, eu julgo que só se consegue resolver o problema dos fogos florestais em Portugal de se tomarem 3 ordens de medidas. Primeira, um envolvimento global de todo o governo. E quando dizemos um envolvimento global de todo o governo, dizemos que na prevenção tem que trabalhar o Ministério da Agricultura, o Ministério do Ambiente, o Ministério da Defesa Nacional e também o do Emprego e o da Economia. Porque se estes ministérios se mobilizarem, nós temos condições para haver um trabalho bem feito e com custos menores, porque é a utilização de recursos já existentes. Imaginemos, o Exército precisa fazer treinamento ativo. O Exército pode fazer treinamento ativo na floresta e fazer até algum trabalho, não só utilizando a engenharia militar, mas também de patrulhamento, etc, etc. Podemos criar mecanismos com as ZIFs, com as associações de produtores florestais, mobilizando desempregados, titulares do rendimento social de inserção, que, bem treinados e controlados, podem fazer limpeza de matos, podem... O senhor sabe isso melhor do que eu, no meu entender, e as informações que eu tenho, é que as ZIFs não funcionaram. Não, houve ZIFs com sucesso e houve ZIFs sem sucesso. Aqui a questão que se põe é que, normalmente,
as boas ideias têm que ser apoiadas e têm que acompanhar. E houve alguns problemas na implementação das GIF. Eu julgo que as GIF foram uma boa solução, tal qual como a própria criação do Fundo Florestal Permanente foi uma boa solução, mas que devia ser mais usado no âmbito da prevenção dos fogos florestais. E aqui o problema é que os fogos continuam a ser um negócio. Repare-se, nós temos hoje, quando chega a chamada época dos incêndios, temos uma espécie de reportagem permanente sobre os fogos e, portanto, as televisões e as rádios e os jornais destacam os jornalistas, tal como se fossem acompanhar o Mundial de Futebol ou a Volta à França em bicicleta, destacam os jornalistas que vão acompanhar a época dos fogos florestais e, portanto, isto acaba por ser um espetáculo mediático. A televisão entra para cá gera dentro, dinheiro. Gera dinheiro, portanto, depois temos os aviões, temos, enfim, a saída, temos os pagamentos. E depois os espetáculos de solidariedade. Exatamente. E Mas depois temos bombeiros que vêm de Lisboa e da área metropolitana de Lisboa, que não conhecem, exatamente, não conhecem a zona da floresta. Às vezes, pessoas que não têm, enfim, trabalho habitual nessa área, que vão comandar intervenções em zonas que não conhecem. E, portanto, o mais difícil, de facto, é o combate. E não há árvore nem floresta que valha uma vida humana. E aquilo que tem acontecido é que, em nome do combate e das asneiras todas, normalmente, eu por acaso acho piada, porque normalmente os homens ligados aos bombeiros, ou pelo menos a Liga dos Bombeiros, vêm nesta altura dizer que o problema é da floresta, que não está ordenada, que não está bem gerida. Os bombeiros é quem falar sobre isto. Eu já ouvi membros do governo com responsabilidade na floresta dizer que não, os incêndios não têm nada a ver com o ordenamento florestal, que é um perfeito disparate, porque todos nós sabemos que tem. E agora, nós não podemos pensar que o ordenamento florestal de hoje, se o fizermos hoje, que vai ter impacto nos fogos da manhã. É mentira. Basta perceber que gerir a floresta significa falar no médio e no longo prazo. E nós o que temos é criar condições para que amanhã já se diminua claramente os incêndios florestais, porque há uma coisa que é preciso dizer-se. E o risco, exatamente. Porque, só para concluir, entre incêndios, entre grandes incêndios e pequenos incêndios, isso pode fazer a diferença. E além disso, se nós fizermos um mapa de Portugal e um mapa dos riscos, nós já sabemos onde é que habitualmente deflagram os incêndios, onde é que habitualmente, como é que eles se comportam, e portanto há condições de cientificamente ter defesas preparadas de primeira intervenção do terreno e evitar que isso aconteça. Agora, volto a dizer, só com um plano plurianual de fogo controlado, de envolvimento de todo o governo, é que haverá condições de diminuir drasticamente, porque houve outros países que tomaram medidas e as coisas resultaram. Só para concluir. O Rui Barreiros subscreve que a reforma da PAC é melhor para o nosso país do que a que estava, e que os fundos estruturais foram mal conduzidos em termos do emparcelamento e eu acho que os fundos estruturais não têm culpa. Quem tem culpa é quem faz os desenhos das medidas e as aplica cá em Portugal. E, portanto, eu espero que... Exatamente. Eu espero que em Portugal possa haver condições para que aproveitar, digamos, que os próximos fundos e que isso... Agora, se o problema da floresta fosse um problema de dinheiro, já estava resolvido, porque se nós contabilizarmos desde que entramos para a União Europeia um montante financeiro afeto à floresta, e portanto isso significa que provavelmente o problema da floresta não é só um problema de dinheiro, mas é de boa utilização dos meios financeiros disponíveis. Mas tem que ver o seguinte, é os lobbies amontados, porque o pequeno agricultor não tem lobby em Portugal. São milhares de contos, milhares, porque os outros apoios fortes para a floresta existem, mas não há é para o emparcelamento e para o pequeno agricultor. Para terminar este ponto, rapidamente, Rui, só para os nossos ouvintes não ficarem um pouco sem essa intenção. Anunciaste 3 pontos que se deviam de aplicar. O envolvimento global do Governo e depois os outros 2 o envolvimento global do Governo é essencial. Sim. Depois temos que ter um plano... temos que ter um plano plurianual de fogo controlado. Porque, conhecendo o território nacional, nós sabemos quais são as zonas onde normalmente... E, portanto, com esse plano é possível fazer. E depois, tendo este envolvimento financeiro e de recursos humanos, tendo este plano de fogo controlado, nós temos que criar condições para beneficiar as zonas que não têm incêndios e penalizar as que têm. Sejam elas de natureza fiscal,
sejam elas de outra natureza, não orçamental. Porque não vale a pena nós termos sistemas, como agora o que acontece nas câmaras, em que os que pouparam são penalizados porque vão ter que entregar dinheiro para um fundo para quem gastou. Agora, como é que é possível um concelho onde não há incêndios ser penalizado porque nos sítios onde há incêndios há apoio à corporação de bombeiros e a outras coisas? Quer dizer, portanto, mais vale haver incêndios. Exato. Fica claro esta parte. Estamos na reta final do programa, convém ainda falar da saúde. Agora, Carlos Rodrigues também pede saída para essa área. Se me derem um bocadinho de calma. Sim. Vá lá então. Tem ali uma metralhadora para disparar. Já não temos há muito tempo. Só um bocadinho de calma. Vá lá então. A saúde é um importante termómetro das medidas de austeridade e da crise que o país atravessa. A crise tem consequências negativas na saúde, pelo qual se deve dar o melhor rendimento disponível das pessoas e ao desemprego. Ou seja, a saúde, quanto melhor é o rendimento, mais dificuldades as pessoas têm dificuldade de ter acesso à saúde. Há desarticulação entre os vários níveis de cuidados de saúde, que vão dos serviços de saúde aos cuidados primários, aos hospitais, às instituições especializadas e aos hospitais psiquiátricos. O aumento da diabetes, que é um exemplo que eu queria aqui referir, e das doenças respiratórias são exemplos concretos da deterioração do acesso aos cuidados de saúde. No caso da diabetes, o aumento persistente e das reinternamentos e das amputações explicam o aumento da mortalidade. A saúde mental dos portugueses é um importante termómetro das medidas de austeridade e da crise que o país tem atravessado. O diagnóstico social do Conselho de Santarém, de 2014, elaborado pela Câmara Municipal de Santarém e as instituições de solidariedade social, falava e apontava as dificuldades sobre a saúde mental do nosso Conselho e a falta de instalações e de apoio a esta doença, que infelizmente é transversal a toda a sociedade. Mas a falta de respostas, agora aqui é que eu estou preocupado com o Rui Barreiros, mas a falta de resposta nos problemas de saúde não são recentes. Vêm desde sempre, ou quase, infelizmente, as dificuldades vêm sempre. Vêm melhorando uns anos, vêm piorando outros, que é o caso, tem vindo a melhorar umas coisas e piorar outras. Mas, em relação aqui ao nosso distrito, em outubro de 2011, fazendo o diagnóstico como se encontrava a saúde do distrito, não podia ser tão bem desoladora. Estamos a falar em 2011. Os indicadores dos últimos anos do Centro Hospital do Médio Tejo e do Hospital Distrital de Santarém, onde todos os anos se acumulavam dezenas de milhões de euros de prejuízo, sem que disso resultasse maior e melhor acesso aos cuidados hospitalares. Isto tinha a ver com a falta de articulação entre os hospitais e a opção do governo do PS pela criação dos agrupamentos do centro de saúde, que era importante, sem delegar competências, juntou-se o projeto de unidade de saúde familiar, deixando aos cuidados primários sem realmente uma situação de retalho. Ou seja, a ideia de ter modificar isso não teve apoio e não teve centralização e criou as maiores dificuldades. Já em 2011, o PSD propunha a criação de uma holding, aliás, que é o que vai acontecer destes modos, ou próximo disto, a criação de uma holding que agrupa os hospitais dos centros de saúde e dos cuidados continuais com um único Conselho de Administração e Gestão, privilegiando os serviços partilhados com uma central de compras, prevendo a existência de um gestor da unidade. Ou seja, é aquilo que o senhor diretor do Hospital de Santarém anunciou ao afirmar que vão-se juntar o hospital está previsto juntar o Hospital de Santarém com os do Médio Tejo, no sentido de criar uma unidade transversal passa de 200 mil pessoas para 500 mil habitantes, aliás, na sequência do que fizeram com a ligação do IPO de Lisboa, Porto e Coimbra, que lhe deram uma única unidade e uma única gestão. Não podemos deixar de salientar que algumas intervenções foram feitas pelo atual governo, como a regularização do passivo da indústria farmacêutica, que em 2011 atingia a quantia de 2 mil milhões de euros, levando a reforma hospitalar, a reforma do medicamento, a racionalização da despesa pública e em medicamentos. E a concretização do sistema elétrico do registro clínico. Mas podia aqui anunciar mais 22 medidas que o governo tomou. Mas elas, ainda hoje, e eu sou o próprio a reconhecer, aliás, que as situações pioraram tanto mais que a necessidade de acesso à saúde aumentou.
Mas queria aqui deixar um elemento para terminar que tem a ver com o Partido Socialista, e de qual já falámos aqui há dias, mas queria aqui reforçar. E não posso deixar de salientar a proposta de António José Seguro, aliás, que há de estar esta semana em Santarém, no sentido de acabar com os lobbies e os interesses na área da saúde, separando o público do privado, para que as listas de espera dos hospitais públicos não se tornem uma carteira de clientes da clínica privada. E, por conseguinte, aliás, também falámos aqui há dias nisso, já o PSD quis tentar fazer isso, mas só não mataram a doutora Leonor Beleza porque ela ainda era nova, porque ela, se ela fosse um bocadinho mais de idade, tinham acabado com ela. Mas eu só... eu acho que... situação que eu deixava aqui, realçando, porque para mim entendo, daquilo que nós temos vindo a ouvir e a saber da saúde, enquanto não ficar separado a medicina pública. Mas o Carlos Luís está a falar muito em termos nacionais, em termos globais. Eu queria falar mais, mas o Carlos agora usou 5. Exatamente, agora já é mesmo que eu tenho que partilhar com o Zé Marcelino, já temos pouco. Mas eu vou usar 2 minutinhos e, portanto, eu queria dizer o seguinte. A questão da Política Nacional de Saúde, agora tínhamos aqui um programa e ainda chegava para falar nisso. Eu estou mais preocupado é com o Hospital Distrital de Santarém. Não sei se essa solução de juntar os hospitais todos numa unidade se é uma boa solução. Sinceramente não sei, mas o que eu sei é que os enfermeiros vieram advertir que o Hospital de Santarém está à beira da ruptura e, portanto, podem morrer a risco de negligência e morte. Isso é que eu sei. E se é verdade que nenhuma floresta, nenhuma árvore vale nenhuma vida, também é verdade que, em nome de alguns valores financeiros ou económicos, não se pode pôr em causa a vida das pessoas. E aquilo que tem acontecido, e nomeadamente no caso das VMERs, é que a taxa de inoperacionalidade das VMERs que estão afetas ao Hospital Distrital e ao Conselho e ao Distrito de Santarém são acima da média nacional. Ora, isso significa que as pessoas que vivem no Distrito de Santarém, e especialmente aquelas que vivem no Conselho de Santarém, têm a possibilidade de ir desta para melhor mais rapidamente do que pessoas que vivem noutros sítios. Porque se a média nacional de inoperacionalidade das VMERs é mais alta, falta recurso humano. Nós estamos muito mais fragilizados e, portanto, há uma pessoa que tem um ataque cardíaco, tem que ser socorrido, não é socorrido a tempo, não há nada a fazer. E, portanto, isto é que é inadmissível. Se a solução do PSD ou do PS, ou se é melhor ou pior, enfim, podemos discuti-la. O que não podemos aceitar de ânimo leve, e julgo que tem andado muito mal a Câmara de Santarém, e eu não estou a dizer que é o Presidente da Câmara, estou a dizer a Câmara de Santarém e os eleitos que estão na Câmara, por não terem todos os dias que têm reunião de Câmara, falado no assunto. Porque a situação é de tal forma grave que é preciso virem os enfermeiros dizer que está à beira da ruptura. Quer dizer, não é aceitável. Tenho dito, Zé. É exatamente isso. E já agora só um ponto e um pormenor, porque o engenheiro Cardoso disse que o PSD pagou as dívidas dos hospitais. É bom, talvez, lembrar-lhe que foi à custa dos fundos de pensões dos bancários e que agora todos nós temos que pagar. Porque os fundos de pensões bancárias foram transferidos para o Ministério da Saúde para pagar essas dívidas. E, portanto, mas de qualquer maneira, o que é importante para nós aqui em Santarém é efetivamente aquilo que se pretende fazer ou aquilo que não se pretende fazer com a saúde neste Conselho. E, de facto, aquele alerta dos enfermeiros, que também é dos médicos, que também é de alguns médicos, é um alerta. A ocupação do Hospital de Santarém está neste momento em 98%. Cerca de 98%. Portanto, digamos que está na sua máxima... Sim, capacidade máxima. E depois há, de facto, um conjunto a aplicar-se, embora se diga que não, aquela portaria 82 de 2014 que retira um conjunto de valências ao hospital, nomeadamente as únicas 2 maternidades que existem no distrito, que é Abrantes e Santarém. Isso esquece. Portanto, isso, não sei se esquece, está publicado em portaria. Vamos lá ver, antes as leis eram publicadas. Podem vir a ser. Enfim. Todas essas coisas são possíveis de. O governo diz, ou enfim, os dirigentes do governo dizem que isso está relativamente ultrapassado. Mas não fizeram esse estudo antes de publicar a portaria? Ou vêm publicar a portaria a dizer que vão acabar estas valências e depois ver qual é a reação das pessoas? Portanto, o que está em causa é efetivamente aquilo que está a acontecer e a dificuldade. Nos vários portanto, hospitais do distrito e, portanto,
aqueles 4 hospitais, o fundir tudo, portanto, uma gestão só, provavelmente não é a solução ideal, porque quanto mais megalómana é a gestão de uma coisa, por menos bem ela funciona. Vamos ver. E, portanto, vamos ver. Mas Agora, era o bom... que o Barreiros disse é verdade, quer dizer, a falta de pessoas e de equipamentos não é admissível. Eu não Claro. posso de maneira nenhuma. Não é, Seja só qual isso, for. não é só pessoas e equipamentos, Não é posso- medicamentos medicamentos. também. O acesso Eu- aos cuidados. eu Hoje, não posso- hoje o acesso eu não- aos cuidados de saúde mais atuais está a ser dificultada pelo próprio vai governo. defender uma situação E, portanto, dessa, porque eu não gosto de isso- chegar ao hospital isso- daqui a bocado, se infelizmente lá tiver ir, que não esteja lá ninguém para me atender e não estejam lá medicamentos Condições- para A me dar. condições. Nenhuma, quer dizer. a média de Agora, que há que ter atenção espera, a isso a média é de fundamental. espera, que eu há dias ouvi um médico dizer que aquilo que era previsível era que a fita amarela fosse de 15 a 20 minutos e as pessoas estão lá 7 ou 8 horas à espera. Sim, desculpa lá uma E, coisa. portanto, isto não pode continuar. Eu, infelizmente, já por 2 vezes passei para o hospital e por situações complicadas. E vou-lhe dizer uma coisa: não tenho nada a apontar a ninguém, antes pelo contrário. E vou-lhe dizer uma coisa: não pedi a ninguém, eu conheço os médicos todos, a maioria deles são meus amigos, outros não são. Quer dizer, entrei para o hospital, eles trataram-me, fizeram um trabalho extraordinário. O sistema levaram-me funcionou para há quantos Lisboa. anos? Há quantos anos? Foi em 2000 e estive lá, foi em 2002, 2003, sim. Pois, já 2004. estamos a falar em 10 anos já. Há 10 anos. Hoje. Fui operado, entretanto, recentemente no Hospital Santa Cruz. Quer dizer, eu só tenho bem a dizer da saúde. Agora, há dificuldades. Ainda há dias fui fazer uns exames e tinha que ir fazer um exame. Não havia cá vaga, tinha que fazer a maior, não havia cá. Não, tive que ir fazer a maior. As situações são essas. E eu optei por circunstâncias. pagar do meu bolso, porque o exame custou-me 24 euros e ir a Rio Maior, se calhar era mais caro. Mais Há caro. essas situações Sim. e isso é que não pode acontecer. Bom, Mas está a acontecer. ficamos por aqui. Se calhar, sou pena deste assunto ter sido um pouco rápido, este assunto da saúde. Talvez mais algumas perspectivas tivessem ou pudessem ter sido levantadas. Poderá ficar para um outro programa que Mas o poderá eu ser posso agendado. agora só- Sim. a minha sensibilidade para a matéria e trazer aqui esta pequena informação, que eu não sou especialista da Construtivo. matéria, tem a ver que aquilo é a intervenção que o governo tem vindo a fazer. E para poupar dinheiro e rentabilizar, naturalmente, e com esta reestruturação anunciada até já pelo senhor diretor do hospital, penso que ela vai ao encontro. Pode resolver pode situações. muita coisa, vamos ver. E há outros opiniões Desejamos. que têm medo ainda de. E o Marcelino está aqui por aí bem, que esta reestruturação para o Ribatejo, os hospitais em conjunto, ligados ao centro de saúde e aos cuidados continuados, põe dúvida dessa situação, o que temos que admitir. Também. Agora, que o objetivo é de rentabilizar e de ser mais funcional, ele é uma realidade. Não, o problema é que está-se a olhar só para Não quanto podemos. custa e não para quanto Mas é o que problema- fazemos bem. Mas Não, eu vou dizer não. uma coisa que é o seguinte, Temos só que- para terminar, o que eu quero eu vou dizer uma coisa, enquanto não separarem o serviço público do privado, enquanto as pessoas não tiverem exclusividade, as coisas não acabam. Será uma boa matéria também esta área da saúde para voltarmos noutra oportunidade a falar neste assunto. Conversa Ribatejo fica por aqui. Carlos Rodrigues, José Marcelino e Rui Barreiro foi quem fez este programa. Para nós não nos resta mais do que ficarmos por aqui e desejar uma boa semana, um bom fim de semana e já agora também façam o favor de ser felizes, tanto quanto isso for possível, nas circunstâncias de cada um atualmente. Até para a semana.